Alunos do sexto ano. Hoje nós vamos começar mais uma aula. Nós vamos hoje falar sobre música. É o último capítulo do primeiro módulo, né? Está da página 163 até 172. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a história da música. Vamos falar sobre os elementos formais da música, a diferença entre os timbres e as categorias dos instrumentos, e vamos falar também um pouco sobre a música e as suas origens. Bem, a música, tá? Ela não, mesmo a gente não tendo assim como precisar uma data do surgimento da música, sabe-se que ela, na pré-história, ela já existiu. O homem da pré-história, ele praticava música, seja por uma questão de misticismo, culto aos poderes da natureza, mas o homem da pré-história, ele praticava música, ele fazia música, ele já era músico. E a música foi descoberta justamente ligado a esse misticismo, ligado ao aspecto religioso da época, né? Então, a criação da música na pré-história é uma possibilidade, tá? É um material. Geralmente os instrumentos eles eram feitos de bambu, ossos, né, de guerreiros mortos. Inclusive existe até uma lenda, né? Uma lenda indígena que fala que os indígenas eles pegavam a tíbia, que é o maior osso, né, do corpo, e ele fazia uma flauta com a tíbia do guerreiro morto. E quando aquela flauta ela era tocada, eles acreditavam que não era a flauta que estava tocando, era o guerreiro morto, dono daquele osso, que estava trazendo alguma mensagem para os seus descendentes, né? Então tinha esse lado misticismo. Usava esse bambu também, frutos secos, né? Tirava todo o miolo e tal, e usava-se para fazer chocalho, né? Tronco de árvore para fazer a casca do tipo tambor, né? E outros instrumentos. O que a gente tem que saber é que a música ela se propaga tanto no ar quanto nos sólidos, quanto no líquidos, tá? É muito comum a gente ver, quando a gente vê filme, né, o guerreiro lá, o filme de mocinho contra índio, conquista do oeste americano, o índio para saber se o inimigo estava avançando para dentro do terreno dele, ele deita no chão, põe o ouvido para ele escutar a vibração de alguém chegando, alguém se aproximando, tá? Então a música se propaga também no sólido, no ar e no líquido, tá? Meios. Qual os meios que se pode produzir música? Você pode produzir música com o corpo, né? O canto, bater palma, bater o pé, percussão corporal. Pode com a voz, através do canto, pode os pés e as mãos, tá? Surdez e música, tá? Os surdos eles não escutam a música, ele não sabe definir a altura, tá? A altura sonora, mas ele sente que está havendo som pela vibração que a propagação do som produz. Um exemplo disso é o Beethoven. O Beethoven, ele no auge da carreira dele, ele perdeu a audição. E como ele já tinha composto muitas músicas, ele sabia exatamente o efeito que um determinada combinação de notas poderia dar. Então ele usava aquele grupo de notas ali, porque ele já sabia, ele imaginava, de acordo com a experiência prévia dele, o que ia dar, tá? Então ele calculava de acordo com o que ele já tinha escutado quando a audição dele era normal, né?
Bem, os elementos formais da música. Olha só, a música ela tem características importantes do som, que são a intensidade, altura, duração, timbre e densidade. Tá? O que é intensidade? Intensidade é o que no nosso dia a dia, na nossa linguagem menos comum, menos técnica, a gente chama de volume. Tá? Então, o volume, a intensidade, o volume de um som, ele pode ser fraco, pode ser médio, pode ser forte. Tá? E a altura? Tá? A altura é a distinção que tem de um som grave de um som agudo. É o que a gente fala popularmente, som grave ou som grosso, som fino ou som agudo, né? Na verdade, o correto é a altura do som. Tá? Duração é o tempo que o som ele acontece. Tá? É o tempo da duração dele. E ele pode ser breve ou ele pode ser longo. Tá? Timbre. O timbre ele é a personalidade do som. É através do timbre que você identifica a sonoridade de um instrumento. Vou dar um exemplo para vocês. Se colocarem uma pessoa por trás de uma cortina e tocar um violão, a nota sol no violão, você vai saber que é um violão que está tocando. E se eu colocar a mesma pessoa atrás de uma cortina e soar a nota sol num piano, você vai saber que é um piano. Você não vai entender aquele som do piano como um som de violão. Isso é o timbre, é a qualidade, a personalidade daquele som. Tá? E isso é usado na composição, na música. Você quer dar uma característica a uma música, por exemplo, você quer compor uma música com um caráter festivo, uma música alegre. Então você vai usar mais notas agudas. Você compor, por exemplo, uma marcha fúnebre. Então você vai trabalhar mais a sonoridade mais grave, vai trabalhar com notas mais graves. É a personalidade que você vai dar. Tudo isso tem a ver com a personalidade do instrumento e com a altura que você vai trabalhar também. Tá? A densidade, gente, é a quantidade de som produzido num ambiente. E a densidade também ela pode variar, tá? de quantidade para quantidade. Tá? Ela pode ser pouco ou pode ser muito intensa. Tá? Vamos lá. Agora a música ela também tem elementos formais. Tá? Os elementos formais da composição musical. Tá? Por quê? Porque a música ela é uma criação. Ela é feita principalmente com base nos elementos formais. Para você fazer, você tem que fazer uso desses elementos formais. E tem 3 elementos base para isso. É a harmonia, a melodia e o ritmo. A harmonia para você tem que trabalhar a combinação de instrumentos. Tem uma regra para você trabalhar isso. Por quê? Porque os instrumentos não têm a mesma origem, né? Você vai trabalhar uma flauta, a afinação dela é outra. Você vai trabalhar uma clarineta, a afinação é outra. Então você tem que fazer uma conta de chegar para um instrumento trabalhar e não ficar brigando um com o outro, aquela que a gente chama de desafinação, né? Então a harmonia estuda isso. É a ciência de tocar todo mundo junto, tá? É uma série de regras. E a melodia? A melodia, uma vez um aluno me perguntou o que era melodia. Aí eu falei para ele, olha só, eu vou balbuciar uma música. E eu comecei, lá 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 lá, lá 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 lá, lá 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 lá, lá 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 lá. Eu perguntei, que música é essa? Ele, parabéns para você. Aí como é que você sabe que é parabéns para você se eu não estou falando a letra da música? Ah, porque eu só fez assim, assado. Ele explicou com as palavras dele. Na verdade, o meu lá, 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 ele teve uma altura definida. E essa altura coincide com a música Parabéns para você, que foi a que eu balbuciei. Então, a melodia é isso, é essa sequência de notas, tá? Você não precisa nem falar o nome da nota, mas se você der ela na altura, respeitando os intervalos daquela música, você vai estar balbuciando a melodia. Isso é a melodia. É a sequência de notas organizada de forma a fazer um sentido musical. Quando eu balbuciei parabéns para você com um sentido musical,
pelo fato de estar tendo um sentido musical, ele identificou a música que era. Isso é a melodia, tá? Ritmo, o que é o ritmo? É a divisão do tempo dentro de uma ordem. Por quê? Porque o ritmo é através do ritmo, tá? O ritmo ele é obtido através do valor da figura. Por exemplo, para eu construir um samba, o ritmo, naturalmente, ele tem que ser um ritmo sincopado, ele tem que ser um ritmo desequilibrado, justamente para ter a ginga do samba, para dar a execução musical propícia ao dançar, tá? E isso é obtido através da divisão dos valores, tá? O valor ele é colocado de forma a produzir aquele tipo, aquele gênero de música, tá? E você percebe nitidamente as medidas das notas musicais, tá? Eu coloquei aqui, olha só, essa primeira figura aqui é a harmonia, notas. Quando coloca a nota uma acima da outra assim, significa que elas estão sendo tocadas juntas. Quando coloca na figura do meio as figuras assim, uma seguida da outra, é que é tocada separado. E quando tem nota uma acima da outra com esse xizinho, é a bateria, que é ritmo, tá? Então até a forma de escrever ela é diferente. Olha só, os instrumentos musicais, tá? Você vai produzir música com instrumento, música com a voz, você tem que conhecer determinados peculiaridades do instrumento. Os instrumentos são divididos em 4 categorias. E essa categoria é de acordo com a forma que você vai produzir o som. Então a gente tem, por exemplo, os instrumentos de corda, a gente chama de cordofones, né? São aqueles cujo som é obtido por meio da vibração de corda. Eu coloquei como exemplo ali o violão, mas tem outros. Tem o violino, tem a harpa, tem a guitarra, tem o violoncelo, né? Cada instrumento de corda ele pode ser tocado de uma forma. Por exemplo, a harpa você belisca, o violão você dedilha, o arco o violino você fricciona com o arco. Então, cada forma, né, é peculiar o instrumento, mas com todos esses instrumentos, mesmo tendo as suas diferenças, você está, para produzir o efeito sonoro, você está imprimindo uma ação em cima das cordas. Tá? Então, o cordofone, você tem que fazer alguma ação para fazer aquela corda vibrar. Tá? Tem os instrumentos de percussão. O percussão ele é dividido em 2 grupos. Tá? Tem uma percussão de membranofone, tá? São aqueles cujo o som é obtido por meio de uma ação sua em cima daquela pele, daquela membrana, geralmente é couro, né? E eles podem, né, podem variar também de timbre, né, dependendo do tamanho daquele instrumento de percussão. Mas o comum é que ele tem que ter uma membrana esticada onde você vai imprimir algum tipo de ação ali. O percussão também pode ser o que você, para produzir o som, você imprime uma ação em cima do próprio corpo do instrumento. Vou dar um exemplo, nós chamamos de idiofone. Vou dar um exemplo. O reco-reco. O reco-reco, para você produzir som nele, você tem que produzir uma ação em cima do corpo do reco-reco. É a fricção com uma varetinha, né? Por exemplo, o triângulo. O triângulo, para você produzir o som, você imprime a ação de bater com a baquetinha no próprio corpo do instrumento. É um idiofone também, tá? E o instrumento de sopro? O sopro é aquele que, para você produzir o efeito sonoro, você coloca o ar em vibração dentro do instrumento. Geralmente eles produzem som através do sopro, né? São os aerofones, tá? Vamos lá, a música e a origem. Como eu falei para você, gente, é impossível datar com exatidão a origem da música.
sabe-se que ela surgiu na pré-história, aproximadamente 40 mil anos, né? Um historiador chamado Roland Kander, tá? Ele, de acordo com as pesquisas que ele já realizou, ele defende que o homem adquiriu o senso de organização rítmica elementar, tá? E com isso, tá, ele fez sons com a boca, com a garganta, imitou sons da natureza, entendeu? E também observação de aspectos referente ao timbre e altura de vozes, né? Olha só, houve também, né, observação de aspectos referente ao timbre, altura de vozes, mas por volta de 40 mil antes de Cristo foram inventadas flautas de ossos e foram feitos também alguns apitos, tá? Há a hipótese de uma provável associação entre voz e instrumentos musicais, ou seja, a música acompanhada. Tá? Já há 9 mil anos antes de Cristo, surgiu a necessidade de organização sistemática das sonoridades produzidas. Então, o canto ele passou a ser considerado uma produção musical à parte da linguagem falada. Canto é canto, fala é fala. Tá? Então, o canto deixou de ser uma fala no 9 mil anos antes de Cristo, tá? E com isso, tá, também a evolução da música instrumental. A música instrumental ela adquire uma independência. A música instrumental ela deixou de ser produzida apenas para acompanhar o canto. Você pode fazer uma música só com instrumento, tá? Que é a música instrumental. Já 2000 anos antes de Cristo, na Grécia Antiga, surgiu a palavra música. A palavra música significa arte das musas. As músicas eram semideusas, né, gregas, que elas inspiravam os poetas, os cantores, os músicos. Elas tinham esse condão, né? E essas musas, elas eram deusas da mitologia grega, né? Já ainda na Grécia, né, Pitágoras, ele desenvolveu uma ligação entre música e matemática. Uma coisa que até hoje né, música e matemática andando muito colado, até porque você vai trabalhar, por exemplo, com a composição. O compasso tem um número X de tempo, o tempo tem um número X de divisões, e assim vai. A música, você vai tocar uma música, o compasso é 3x4, 4x4, 5x4, 6x4. Então, você trabalha com matemática o tempo todo, tanto na exatidão dos compassos, na métrica da música, você trabalha matemática o tempo todo. Tá? E foi o Pitágoras que fez a primeira pessoa, foi a primeira pessoa a fazer essa proposição em forma de estudo. Bem, eu coloquei aqui para vocês um quadro do pintor Anton Rafael, que ele pintou uma obra chamada Parnassus. Tá? É um óleo sobre tela, tá? De 55 centímetros por 101. Tá? Essa figura está no Museu da Rússia. E ele pintou aqui, para vocês verem, eu coloquei, as musas, tá? Da Grécia Antiga. Cada uma tem, algumas que estão segurando uns instrumentos, tem uma que está segurando um livro. O que ela está segurando vai depender do que ela é a musa inspiradora, né? Se ela é da poesia, ela está com um livro. Se ela é da música, ela está com um instrumento musical. Tem da oratória, tem música de várias especialidades e de várias linguagens da arte, tá? Bem, relembrando então a música, origem, primórdio e desenvolvimento da humanidade, tá? O som se propaga pelo ar, meios sólidos, líquidos, tá? São elementos formais da música: intensidade, altura, duração, timbre e densidade. São elementos formais da composição. Você usa para produzir uma obra musical: harmonia, melodia, ritmo e timbre. Vocês têm que saber também que os instrumentos são divididos, né, em 4 categorias: cordofones, membranofones, idiofones e aerofones. Outra coisa também, que é impossível estabelecer uma data exata de origem da música, tá? Sabe-se que ela passou por várias etapas evolutivas, e em 2000 a.C. é que surgiu a palavra música.
Bem, eu vou pedir a vocês para, com base na nossa aula, vocês resolverem o exercício das páginas 169 até 172, tá? Um exercício com base só nessa aula, que é uma aula que tratou sobre música. Bem, por hoje é só. Até a próxima aula e um abraço para vocês.